Shalom, shalom, meu irmão. Bom dia para você. Que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja cheio dos milagres, das bênçãos do Senhor. E que você possa viver um dia realmente sobrenatural. Sobrenatural, amém? Eu estou muito alegre de poder estar compartilhando a palavra do Senhor para a sua vida. E eu te digo por quê. Não é apenas porque eu gosto, mas é porque é um privilégio para mim compartilhar tudo o que Jesus faz na minha vida, o que eu ouço Jesus fazer na vida dos irmãos. Isso é muito bom, eu poder compartilhar com você. Amém? E nós estamos falando então nesses dias sobre a renovação da mente, sobre nós apresentarmos as nossas vidas, apresentarmos os nossos corpos em culto racional ao Senhor. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele fala, e nós já começamos a falar ontem, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, né, como sacrifício, e a vossa mente como culto racional, para que vocês tenham um culto racional. Né? Então, o propósito do Senhor é que nós venhamos a pensar segundo o Espírito. Evidentemente, você sabe que nós somos uma coisa só, mas somos três coisas ao mesmo tempo. Tá? Você está vendo aqui o Igor, certo? Você está vendo o meu corpo, mas você está conversando com a minha mente, que está compartilhando uma palavra que está vindo do Espírito de Deus para o meu espírito. Portanto, a minha mente transmite, porque a minha mente, cada dia, ela tem ficado mais calada e controlada, né? Até que ela se cale, somente o meu espírito fale, e aí você está ouvindo meu corpo transmitindo essas sentenças, essa verbalização aí para você. Então nós somos um corpo, uma alma, um espírito. O problema é que muitas pessoas elas pensam segundo o corpo. Pensar segundo o corpo, estamos falando de pessoas que pensam segundo a vontade, segundo a ação. Você pensa segundo a tua alma, o teu corpo físico, a sua concupiscência, é o que a palavra fala. Amém? Então existe o pensar segundo a carne, segundo o corpo, pensar segundo a própria alma e o pensar segundo o espírito. Ok? O pensar segundo a carne, nós estamos falando de você pensar segundo as tuas vontades. Você tem fome, você pensa segundo a fome. Você tem desejos, você pensa segundo os desejos. Ou seja, durante o teu dia, por grande parte do teu dia, você pensa conforme o desejo e a vontade da tua carne. Isso é muito ruim. E você certamente está vivendo um problemão na sua vida por causa da consequência de pensar segundo a carne. Segunda maneira de pensar é você pensar segundo a tua alma. Agora, a gente já não estamos falando apenas do desejo, mas da vontade, que é um pouco diferente. Quando falamos do desejo, estamos falando da carne, aquilo que meu corpo precisa. Quando eu falo da vontade, eu estou falando daquilo que eu quero, daquilo que eu sonho, daquilo que eu projeto, por exemplo. Então, você vai pegar um empresário, ou ele quer ganhar muito dinheiro, e a pessoa passa o dia inteiro pensando sobre o dinheiro. Você vai pensar daqui a pouco uma mulher que ela está com ciúme do seu marido, ela vai passar o dia todo pensando em ciúmes. Você vai pegar alguém que está magoado com outra pessoa, ela vai pensar segundo aquilo, porque estamos falando de uma vontade, de um pensamento pensando sobre pensamento. É mais ou menos isso, a alma pensando sobre pensamento. Amém? E isso também é um problemão, né? Por mais bom que seja, pastor, mas são pensamentos bons, eu estou tentando ter pensamentos positivos, eu tenho meus pensamentos de crescimento, ok, querido? Não há problema quanto a isso, desde que ou melhor, muitos pensamentos não vão gerar problema, mas, na realidade, eles são um certo problema, porque a maneira que Deus quer que nós pensamos não é segundo a maneira da nossa mente. Porque ao passo que você está tendo um pensamento bom, demasiadamente bom, ou aparentemente, melhor dizendo, bom, você está pensando, né, de acordo com as suas vontades, né? Você está pensando
e pensando, e pensando, e pensando, e pensando, até um dia o inimigo lançar um joio, e daqui a pouco aquele pensamento que era de prosperidade, de cura, de bênção, começa muitas vezes a tornar-se um pensamento de amargura, de preocupação, de ansiedade, de depressão, porque você está pensando segundo a alma. E você não é uma alma, você é um espírito que tem uma alma, não uma alma que tem um espírito. Agora, o pensar segundo o espírito é pensar, né, conectado com Deus e pela sua palavra. Não estou dizendo de todos aqueles que pensam no espírito. Existem pessoas, por exemplo, vou pegar um monge budista, o cara tenta meditar até calar sua alma e o seu espírito, o seu próprio espírito fala, não é o Espírito Santo, é o seu espírito, o espírito do cara lá, do monge budista falar, certo? Ele pode ter plenitude, paz, claro, natural, porém, ele não está pensando segundo a palavra, ele está condenado ao inferno e etc. E não está cumprindo a vontade do Senhor, e mais cedo ou mais tarde isso pode estourar. Agora, quando nós pensamos segundo a palavra de Deus, e nela meditamos de dia e de noite, nós estamos pensando segundo o Espírito. É pensar segundo a palavra. São pensamentos de amor, são pensamentos de alegria, são pensamentos de temperança, são pensamentos de fidelidade, né? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. E esses pensamentos eles vão gerar uma ação no Espírito. Portanto, é muito importante você tomar cuidado com aquilo que você pensa, que aquilo que você tem deixado entrar na sua mente, porque isso é capaz de influenciar as tuas ações, e as tuas ações geram consequências. E as consequências do que você tem vivido têm sido de acordo com a maneira que você tem pensado. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Deus te abençoe.